Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês a minha análise completa do filme de Mami 2026, uma nova versão dessa franquia clássica que muita gente conhece, mas que aqui chega totalmente reinventada. Esse não é um filme comum de aventura como as versões antigas. Ele vem como uma proposta muito mais sombria, focada em terror psicológico, horror corporal e também em drama familiar, o que já muda completamente a experiência para quem me estava esperando a cabo e diversão leve. Neste vídeo, eu vou explicar de forma simples e direta como é a história do filme, o que funciona bem, o que pode decepcionar algumas pessoas e principalmente qual é a minha opinião sobre se esse filme realmente vale a pena assistir ou não. Também vou comentar sobre os personagens, o clima do filme, os efeitos visuais e como essa nova versão da múmia se diferencia de tudo que já vimos antes. Então, se você gosta de filmes de terror, histórias mais profundas e quer entender-se de Mami 2026 é uma boa escola ou um não para o seu tempo, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou analisar tudo sem me enrolar. E já aproveita para se inscrever no canal Ali Explica, deixar o like e comentar o que você achou do filme, caso já tenha assistido. Vamos direto para o vídeo. O elenco de The Mummy 2026, dirigido por Lee Cronin, é um dos elementos centrais que sustenta o impacto emocional e o tom de terror psicológico do filme. Em vez de depender apenas de efeitos visuais ou da criatura sobrenatural, a produção aposta fortemente nas atuações para transmitir o peso do luto, da culpa e do horror crescente que envolve a história da família Cannon. Cada ator interpreta personagens profundamente marcados por trauma e transformação emocional, e o desempenho individual de cada um contribui diretamente para a sensação de desconforto e tragédia que permeia o longa. O papel de Charlie Cannon é interpretado por Jack Reno, que entrega uma performance intensa e contida ao mesmo tempo. Charlie é o pai da família e o personagem que mais se envolve na busca pela verdade sobre o desaparecimento e retorno de sua filha Katie. Ao longo do filme, Raynor constrói um personagem que oscila entre racionalidade e obsessão. No início, Charlie é apresentado como um homem destruído pelo desaparecimento da filha, alguém que canaliza sua dor em investigações arqueológicas e teorias sobre maldicões antigas. Raynor interpreta essa fase inicial como uma melancolia silenciosa, utilizando expressões cansadas e uma postura corporal fechada, transmitindo a ideia de alguém que já perdeu parte da própria vida emocional. À medida que a história avança, o desempenho de Jack Reno se torna mais instável e intenso. Quando Katie retorna, Charlie é consumido por um conflito interno entre a esperança de recuperar a filha e o medo crescente de que algo sobrenatural tenha assumido seu corpo. Raynor interpreta esse dilema como uma mistura de amor paternal e paranoia crescente. Em várias cenas, seu olhar demonstra dificuldade em reconhecer a própria filha, como se estivesse constantemente tentando encontrar vestígios da criança que perdeu anos antes. Em momentos de tensão, sua atuação se torna mais física, com movimentos bruscos e decisões impulsivas, refletindo o colapso psicológico do personagem. No clímax do filme, Jack Reno entrega uma performance emocionalmente devastadora. Durante o ritual final no templo subterrâneo, Charlie é forçado a confrontar a possibilidade de destruir sua própria filha para salvar o mundo. Raynor transmite esse conflito de maneira crua, sem exageros dramáticos, mas com uma intensidade silenciosa que torna a cena ainda mais impactante. Sua atuação nesse momento é construída principalmente através de expressões faciais e excitação corporal, mostrando o homem dividido entre o instinto de proteção e a necessidade de sacrifício. A personagem Larissa Cannon é interpretada por Laia Costa, que oferece uma das performances mais emocionalmente complexas do filme. Larissa é a mãe de Katie e representa o lado mais humano e emocional da narrativa. Desde o início, Costa interpreta a Larissa como uma mulher marcada por dor profunda, mas que tenta manter uma aparência de estabilidade para o bem do filho mais novo, Sebastián. Sua atuação inicial é sutil, baseada em gestos pequenos, como olhar distante, respiração controlada e tentativas constantes de evitar falar sobre o passado. Quando Katie retorna, Laia Costa transforma completamente sua interpretação.
Larissa entra en un estado emocional instável, alternando entre alegría, niracao e medo. Coste consigue transmitir de forma convincente o conflito interno de uma mãe que deseja desesperadamente acreditar que sua filha voltou, mas ao mesmo tempo percebe que algo está errado. En varias cenas, sua atuação é guiada pelo instinto materno, especialmente quando ela tenta se aproximar de Katie mesmo diante de comportamentos assustadores. Essa ambiguidade emocional é dos pontos mais fortes de sua performance. Durante o desenvolvimento do horror, Laia Costa assume papel ainda mais central. Larissa se torna a personagem que mais tenta manter a família unida, mesmo quando tudo ao redor começa a se desintegrar. Sua atuação nesses momentos é marcada por desespero crescente e resistência emocional. Em cenas de terror doméstico, Costa transmite medo sem recorrer a exageros, usando apenas o olhar e a linguagem corporal para mostrar o colapso da realidade ao seu redor. No clímax, sua interpretação atinge nível emocional alto, especialmente quando precisa aceitar a possibilidade de perder a filha novamente. Sua atuação final é marcada por uma dor silenciosa, quase resignada, que reforça o tom trágico do filme. O papel da filha desaparecida, Katie Cannon, é interpretado por Natalie Grace, que tem a tarefa mais complexa do elenco, já que sua personagem passa por uma transformação constante entre humanidade e possessa ao sobrenatural. No início do filme, Grace interpreta Katie como uma criança inocente e curiosa, transmitindo leveza e vulnerabilidade. Essa fase inicial é importante para estabelecer o contraste com sua versão posterior, tornando o horror ainda mais impactante. Após o retorno da personagem, Natalie Grace muda completamente sua abordagem. Katie passa a apresentar comportamento estranho, sala fragmentada e uma presença corporal desconfortável. Grace utiliza movimentos rígidos, olhares baixos e pausas prolongadas na fala para sugerir que a personagem não está completamente presente. Sua performance se destaca principalmente na forma como ela mistura humanidade e estranheza, criando uma sensação constante de incerteza no espectador sobre o que ainda resta da verdadeira Katie. À medida que a entidade sobrenatural se manifesta mais fortemente, Natalie Grace intensifica o aspecto físico da performance. Seu corpo passa a apresentar movimentos não naturais, como se estivesse sendo controlado por forças externas. Em cenas de horror corporal, sua atuação exige grande controle físico, incluindo contorcões, tremores e mudanças bruscas de expressão. Mesmo nessas transformações, Grace mantém pequenos vestígios de emoção humana, o que torna o personagem ainda mais perturbador, pois sugere que a consciência de Katie ainda pode estar presa dentro da própria criatura. No clímax, sua performance atinge o ponto mais emocional do filme. Em um breve momento de lucidez, Katie consegue se comunicar com o pai e a mãe, e Natalie Grace interpreta essa cena como uma vulnerabilidade intensa. Sua voz muda, sua postura relaxa e seus olhos recuperam por um instante a humanidade perdida. Esse contraste entre terror e emoção é fundamental para o impacto da cena final. O personagem Sebastian Cannon, o filho mais novo da família, é interpretado por um ator jovem que desempenha papel essencial na dimensão emocional da história. Sebastián representa a inocência diante do horror crescente e serve como ponto de conexão emocional entre os membros da família. Sua atuação é marcada por naturalidade e sensibilidade, especialmente nas cenas em que tenta compreender o retorno da irmã sem o mesmo peso de trauma que os adultos carregam. O ator interpreta a Sebastián como uma mistura de curiosidade infantil e medo progressivo. No inicio, ele vê o retorno de Katie como algo quase mágico, acreditando que a família está sendo reunida. No entanto, à medida que os eventos sobrenaturais se intensificam, sua atuação passa a refletir confusão e ansiedade. Em momentos-chave, Sebastián demonstra uma sensibilidade incomum, sendo o único personagem capaz de perceber pequenos sinais de humanidade em Katie, o que adiciona uma camada emocional importante à narrativa. Durante o clímax, sua performance se torna ainda mais relevante. Sebastián é o elemento que desperta brevemente a consciência de Katie, e sua atuação nessa cena é marcada por emoção genuína e medo misturado com amor fraternal. Ele não compreende totalmente a gravidade da situação,
más consegue reagir emocionalmente de forma auténtica, o que torna sua presença esencial para o desfecho do filme. Outro papel importante é o da detetive Dalia Sacchi, interpretada por uma atriz que traz uma presença forte e racional para a narrativa. Dalia é responsável por conectar os eventos sobrenaturais à investigação arqueológica e às seitas antigas. Sua atuação é marcada por objetividade e firmeza, contrastando com o colapso emocional da família Cannon. Ela representa a perspectiva externa, científica e investigativa dentro de uma história dominada pelo horror sobrenatural. A atriz interpreta a Dalia como alguém que já viu horrores semelhantes antes, mantendo uma postura profissional mesmo diante de eventos inexplicáveis. Sua atuação transmite autoridade, mas também um certo cansaço emocional, sugerindo que ela carrega conhecimento sobre o tema há muito tempo. Em cenas de exposição da mitologia, sua performance ajuda a guiar o público sem quebrar o clima de tensão. No clímax, Dalia é um papel mais ativo e físico, participando diretamente da exploração do templo subterrâneo. Sua atuação nesse momento combina coragem e pragmatismo, mostrando uma personagem que entende os riscos, mas continua avançando por deber. Sua eventual perda durante o desfecho adiciona elemento de tragédia silenciosa à história. O elenco secundário, incluindo membros da seita e figuras associadas ao culto antigo, também contribui para o clima de horror do filme. Esses personagens são interpretados de forma propositalmente enigmática, como atuações que enfatizam movimentos rituais, linguagem corporal estranha e ausência de individualidade. Eles funcionam mais como extensões da entidade sobrenatural do que como personagens tradicionais. Em conjunto, o elenco de The Mummy 2026 constrói uma experiência cinematográfica profundamente focada em emoção e desconforto psicológico. As atuações não apenas contam a história, mas também amplificam o horror a través de expressões humanas reais diante do impossível. Cada ator contribui para a construção de um universo onde o terror não vem apenas de monstros ou maldícoes, mas da perda de identidade, da dor familiar e da impossibilidade de escapar do passado. The Mummy 2026, dirigido por Lee Cronin, é daqueles filmes que dividem profundamente o público porque não tenta ser uma simples continuação espiritual das versões anteriores da franquia. Em vez disso, ele reinterpreta completamente o conceito de mumia, abandonando a aventura leve e o humor de filmes clássicos para construir uma experiência de terror psicológico, horror corporal e drama familiar extremamente pesado. Isso já define o tom da obra. Não é filme feito para diversão casual, mas sim para provocar desconforto, tensão e reflexão emocional. A primeira coisa que se percebe ao assistir ao filme é que ele não está interessado em seguir fórmulas tradicionais de blockbuster. Não há ritmo acelerado cheio de ação constante, nem sequências pensadas apenas para entretenimento leve. O ritmo é lento, gradual e deliberadamente opressivo. O diretor constrói o horror de forma crescente, usando silêncio, atmosfera e deterioração emocional dos personagens como principais ferramentas narrativas. Isso pode ser ponto positivo para quem gosta de filmes densos, mas também pode ser grande obstáculo para quem espera algo mais dinâmico. A história gira em torno da família Cannon, que vive destruída emocionalmente após o desaparecimento da filha Katie no deserto egípcio. O retorno inesperado da menina anos depois parece, inicialmente, milagre, mas rapidamente se transforma em algo perturbador. Esse retorno funciona como o gatilho principal para uma sequência de eventos sobrenaturais ligados a uma antiga entidade egípcia. O filme usa essa premissa para explorar temas como luto, negação, culpa e a incapacidade humana de aceitar perdas definitivas. Em vez de focar apenas na criatura ou uma maldição, o roteiro está mais interessado no impacto psicológico que isso causa nos personagens. Dos pontos mais fortes do filme é justamente a atmosfera. Lee Cronin constrói ambiente constante de inquietação, mesmo nas cenas mais silenciosas. A casa da família, por exemplo, vai se transformando ao longo do filme em espaço cada vez mais opressivo, como se estivesse sendo contaminada pela presença sobrenatural de Katie. Pequenos detalhes, como ruídos inexplicáveis,
sombras e mudanças sutis no comportamento da personagem são usados para criar uma sensação constante de que algo está errado. O deserto e os ambientes arqueológicos também são filmados de forma claustrofóbica, mesmo sendo espaços abertos, o que reforça a ideia de isolamento e desorientação. No entanto, o filme não é perfeito. Dos principais problemas é seu ritmo irregular. Em alguns momentos, a narrativa se arrasta mais do que deveria, especialmente na parte intermediária, onde o desenvolvimento psicológico dos personagens ocupa quase todo o espaço. Embora isso seja intencional, pode fazer com que parte do público perca o interesse antes do clímax. O filme exige paciência, e isso pode ser interpretado tanto como uma virtude quanto como defeito, dependendo do espectador. Outro ponto forte são as atuações. O elenco principal entrega performances muito consistentes e emocionalmente intensas. O pai, Charlie, interpretado por Jack Reno, é dos pilares do filme. Sua atuação se destaca pela forma como ele expressa desespero contido, obsessa o crescente e conflito moral. Ele não é herói tradicional, mas sim um quebrado tentando encontrar sentido em uma situação impossível. A mãe, Larissa, interpretada por Laia Costa, também se destaca por sua carga emocional. Sua atuação é baseada em pequenas expressões e reações silenciosas, o que torna seu sofrimento ainda mais realista. A personagem Katie, por sua vez, é o elemento mais perturbador do filme. Interpretada por Natalie Grace, ela representa tanto a inocência perdida quanto a manifestação física da entidade sobrenatural. A atuação aqui é especialmente difícil porque exige uma constante transição entre humanidade e algo completamente estranho. Em muitos momentos, não fica claro se ainda existe uma criança dentro daquele corpo ou se tudo já foi tomado por outra forca. Isso cria uma ambiguidade que sustenta grande parte do horror do filme. Dos aspectos mais interessantes da obra é a forma como ela trata a múmia não como monstro físico tradicional, mas como uma presença simbólica ligada ao trauma e à perda. O terror não vem apenas da criatura, mas da ideia de que o passado nunca desaparece completamente. O retorno de Katie não é simplesmente uma ressurreição, mas uma invasão do passado dentro do presente. Isso transforma o filme em algo mais próximo de drama psicológico disfarçado de terror sobrenatural. O horror corporal também é elemento marcante. O filme não economiza em imagens desconfortáveis e cenas perturbadoras envolvendo a deterioração física da personagem Katie. Esses momentos não são gratuitos. Eles servem para reforçar a ideia de que algo está profundamente errado com sua existência. No entanto, esse tipo de abordagem pode ser difícil para espectadores mais sensíveis, já que algumas cenas são realmente intensas e viscerais. Quando se trata do clímax, o filme entrega uma sequência visualmente impactante e emocionalmente carregada. O confronto final no templo subterrâneo combina elementos de terror ritualístico, tragédia familiar e destruição sobrenatural. É final que não oferece uma solução simples ou confortável. Em vez disso, ele deixa ao público como uma sensação de ambiguidade e desconforto, reforçando a ideia de que algumas perdas não podem ser revertidas sem consequências terríveis. Apesar de seus pontos fortes, o filme também tem limitações claras. Além do ritmo lento, alguns espectadores podem sentir falta de uma explicação mais clara sobre certos elementos da mitologia. O filme opta por deixar várias questões em aberto, o que contribui para o mistério, mas também pode gerar frustração em quem prefere narrativas mais fechadas e explicativas. Além disso, a transição entre drama familiar e horror sobrenatural nem sempre é perfeitamente equilibrada, o que faz com que algumas cenas pareçam desconectadas em termos de tom. Outro ponto que pode dividir opiniões é o fato de o filme praticamente abandonar qualquer senso de aventura ou entretenimento leve associado a versões anteriores da franquia. Que me espera acá? Exploração exótica e diversão estilo blockbuster provavelmente vai se decepcionar. Este é filme muito mais próximo de obras de terror psicológico contemporâneo do que de filmes de múmia tradicionais. Por outro lado,
para que me aprecia terror atmosférico en narrativas emocionalmente densas, o filme oferece uma experiência bastante rica. A dedicado de arte é muito bem construída, com cenários detalhados e uma estética que mistura o antigo com o decadente. A trilha sonora também contribui para o clima de tensão constante, utilizando sons abafados, ruidos estranhos e instrumentos distorcidos para criar desconforto. Em termos de originalidade dentro da franquia, o filme se destaca bastante. Ele não tenta repetir fórmulas antigas nem depende de nostalgia. Em vez disso, ele reinventa completamente o conceito da múmia como entidade, transformando-a em algo mais simbólico e psicológico do que físico. Isso pode ser visto como uma evolução criativa ou como uma quebra excessiva com o passado, dependendo da expectativa do espectador. Então, a pergunta principal: o filme vale a pena assistir? A resposta depende muito do tipo de experiência que você procura. Se você está esperando um filme leve, cheio de ação, aventura arqueológica e entretenimento rápido, a resposta provavelmente é não. Este não é esse tipo de filme. Ele não foi feito para diversão casual nem para assistir distraidamente. Ele exige atenção, paciência e disposição emocional para lidar com temas pesados e imagens perturbadoras. Por outro lado, se você gosta de terror psicológico, filmes atmosféricos, historias sobre trauma familiar e narrativas que exploram o lado emocional do horror, então The Mummy 2026 pode ser uma experiência muito interessante. Ele não é um filme confortável, mas é exatamente essa falta de conforto que define sua identidade. Ele deixa mais perguntas do que respostas e mais sensacoes do que explicacoes. Em resumo, é um filme forte, visualmente impactante e emocionalmente pesado, mas não é acessível para todos os públicos. Ele funciona melhor como uma experiência de terror artístico do que como um blockbuster tradicional. Vale a pena assistir se você estiver preparado para um tipo de narrativa mais lenta, simbólica e perturbadora. Caso contrário, pode parecer frustrante e excessivamente sombrio. No fim, The Mummy 2026 não é um filme sobre uma múmia no sentido clássico. É um filme sobre perda, sobre o desejo impossível de trazer de volta aquilo que já foi perdido e sobre o preco terrível de tentar os efeitos visuais, VFX. E o CGI de The Mummy 2026 é dos elementos mais importantes da construção do filme, mas eles não funcionam como espetáculo chamativo no estilo de grandes blockbusters de ação. Em vez disso, são usados de forma mais controlada, atmosférica e integrada ao horror psicológico. O objetivo principal não é impressionar com explosões ou criaturas gigantes, mas sim reforçar a sensação de desconforto, deterioração e presença sobrenatural constante. Isso faz com que o trabalho técnico seja mais sutil em alguns momentos e extremamente grotesco em outros. Logo no início do filme, os efeitos visuais são usados principalmente para recriar o ambiente do deserto egípcio e a tempestade de areia durante o desaparecimento de Katie. Essa sequência mistura CGI de partículas de areia extremamente detalhadas com simulacros de vento e iluminação natural realista. O diferencial aqui é que a tempestade não é apenas um fenômeno climático, mas uma entidade quase viva. Os artistas de VFX criam padrões anormais no movimento da areia, como se ele estivesse respondendo a uma forca invisível. Isso restabelece desde o começo que o sobrenatural não é apenas simbólico, mas fisicamente presente no ambiente. Durante essa sequência inicial, também aparecem as primeiras manifestações da entidade, e aqui o CGI começa a se misturar com efeitos práticos. Figuras humanas distorcidas aparecem brevemente dentro da tempestade, parcialmente formadas por areia e bandagens antigas. Esses elementos foram construídos como uma combinação de captura de movimento e simulação digital de partículas. O resultado é uma imagem instável, quase impossível de focar completamente, o que reforça a sensação de confusão e terror. Quando Katie retorna anos depois, os efeitos visuais passam a ter um papel ainda mais importante, especialmente na construção da deterioração do seu corpo. Diferente de filmes tradicionais onde a transformação de uma múmia é gradual e clara, aqui o processo é fragmentado e irregular.
En muitos casos, o CGI é usado apenas para complementar próteses físicas aplicadas ao corpo da atriz. Isso cria efeito híbrido muito mais realista, porque o espectador ainda consegue perceber textura real na pele, enquanto o digital adiciona camadas de decomposição, rachaduras e movimento orgânico. Dos elementos mais impressionantes do VFX é o tratamento da pele mumificada. En vez de simplesmente deixar a personagem com aparência seca ou enfaixada, os artistas criaram sistema de degradação progressiva que simula o colapso de tecidos humanos ao longo do tempo. A pele de Katie parece alternar entre estados sólidos e instáveis, como se estivesse constantemente tentando decidir entre vida e morte. Isso é feito com simulacros de microdeformacos digitais, combinadas com iluminação altamente direcional para destacar cada fissura. Outro destaque técnico é o uso de CGI para representar os besouros e insetos associados a maldicao. En vez de usar apenas insetos reais ou efeitos simples, o filme opta por criar ensames digitais extremamente detalhados. Esses ensames não se comportam de forma natural. Eles seguem padrões geométricos e movimentos sincronizados, como se fossem controlados por uma consciência coletiva. O nível de detalhe é alto o suficiente para que cada inseto tenha reflexos de luz e interacao com o ambiente físico, incluindo sombras projetadas em paredes e roupas dos personagens. Dos momentos mais complexos em termos de VFX é a sequência em que o corpo de Katie começa a se desfazer parcialmente durante uma crise de possessão. Nessa cena, o CGI é usado para simular a separação entre camadas do corpo humano, como pele, tecido e estruturas internas, mas sem cair em estilo puramente gore digital. O objetivo não é mostrar anatomia explícita, mas sugerir uma desintegração não natural da forma humana. Isso é alcançado através de distorções sutis de geometria facial e corporal, criando uma sensação de instabilidade visual. O ambiente da casa da família Cannon também passa por uma transformação visual gradual ao longo do filme, e o VFX desempenha papel essencial nisso. Pequeñas alterações são inseridas digitalmente em cenas aparentemente normais, como sombras que se movem de forma independente, reflexos que não correspondem ao ambiente real e mudanças sutis na textura das paredes. Esses detalhes são quase imperceptíveis individualmente, mas juntos criamos uma sensação constante de que o espaço está sendo corrompido por uma presença invisível. No campo do CGI ambiental, o filme também se destaca nas sequências envolvendo fenômenos sobrenaturais em larga escala. Quando a maldicao começa a se expandir além da família, o céu e o clima são completamente alterados digitalmente. Tempestades de areia surgem em regiões inesperadas, com simulacros complexas de partículas interagindo com cidades modernas. Esses efeitos não são apenas destrutivos, mas também estilizados de forma a criar padrões quase ritualísticos no movimento da área. O templo subterrâneo, onde ocorre o clímax do filme, é outro grande destaque técnico. Ele foi construído em grande parte digitalmente, com base em elementos reais combinados com extensos cenários virtuais. O VFX aqui é usado para criar profundidade infinita, corredores que parecem não ter fim e estruturas arquitetônicas impossíveis. A iluminação é extremamente importante nesse ambiente, com fontes de luz instáveis que criam sombras alongadas e movimentos constantes nas paredes. Isso contribui para a sensação de que o local é vivo ou consciente. Dentro do templo, os efeitos visuais atingem seu ponto mais complexo durante o ritual final. A entidade sobrenatural começa a se manifestar de forma visualmente abstrata, não como uma criatura física tradicional, mas como uma presença que distorce o espaço ao redor. Isso é feito com técnicas avançadas de distorção de imagem, warping de geometria e manipulação de partículas no ar. O resultado é uma figura que nunca é completamente visível, mas sempre sugerida a través do ambiente. Outro aspecto importante do CGI é a representação das múmias e dos servos antigos da entidade. Em vez de criaturas sólidas e previsíveis, elas são triadas com camadas digitais semi-transparentes, como se estivessem presas entre estados de existência. Seus movimentos são levemente erráticos, com pequenos atrasos e distorções de física que sugerem que não pertencem ao mundo real.
Esses efeitos são combinados com captura de movimento para manter uma base humana nos gestos, mas distorcida por camadas sobrenaturais. A simulação de área também merece destaque técnico específico. Em The Mummy 2026, a área não é apenas um elemento ambiental, mas uma extensão da entidade. Os artistas de VFX desenvolverão simulações altamente complexas onde partículas de área interagem como fluidos inteligentes. Em várias cenas, a área forma estruturas temporárias, como mãos, rostos ou símbolos antigos, antes de se desfazer novamente. Isso exige processamento intenso de física computacional para manter realismo sem perder a sensação sobrenatural. A iluminação digital é outro ponto forte do filme. Grande parte do horror visual depende de como a luz interage com o corpo de Katie e com os ambientes. Em cenas de transformação, a luz parece rasgar a superfície da pele, revelando camadas internas de forma quase simbólica. Em outros momentos, sombras são usadas como elementos ativos, não apenas ausência de luz, mas como formas que se movem independentemente. O CGI também é usado de forma muito cuidadosa para evitar excesso de artificialidade. O filme tenta equilibrar efeitos digitais com elementos práticos sempre que possível. Isso significa que muitas cenas de horror corporal foram gravadas com maquiagem prostética real, e o CGI é usado apenas para amplificar ou completar a transformação. Esse tipo de abordagem híbrida ajuda a manter o realismo visual mesmo em situações extremamente fantásticas. Em termos de design da entidade, o filme evita criar um monstro único e definido. Em vez disso, o VFX sugere uma presença fragmentada, feita de área, sombras e restos humanos. Isso é uma escolha estética importante, pois reforça a ideia de que o horror não tem forma fixa. Cada aparição da entidade é diferente, dependendo do estado emocional dos personagens e do ambiente. Outro ponto interessante é o uso de efeitos visuais para representar memórias e vícios. Em vários momentos, personagens têm flashbacks ou alucinações do passado no deserto. Essas cenas são tratadas com filtros digitais específicos, distorção temporal e sobreposição de imagens, criando uma sensação de instabilidade entre passado e presente. O CGI aqui não serve apenas para criar imagens, mas para representar estados mentais. No geral, os VFX de The Mummy 2026 são altamente sofisticados, mas não voltados para espetáculo tradicional. Eles funcionam como extensão da narrativa psicológica e emocional do filme. Em vez de chamar atenção para si mesmos, eles servem para aprofundar o desconforto e a sensação de deterioração constante. O horror não vem de ver claramente a criatura, mas de perceber que a realidade ao redor está sendo lentamente corrompida. No final, o trabalho de CGI e efeitos visuais é um dos principais responsáveis pela identidade do filme. Ele transforma elementos clássicos de múmia em algo mais abstrato, moderno e psicológico. A área, o corpo humano, o espaço físico e até a luz são tratados como elementos instáveis, sempre à beira de se desfazer. Isso cria uma experiência visual intensa, que reforça o tema central do filme, a ideia de que nada realmente permanece intacto quando o passado retorna. O desempenho de The Mummy 2026 nas bilheteiras e o seu ciclo de lançamento em mídia doméstica mostram um caso interessante de um filme que divide público e crítica, mas que consegue manter relevância comercial graças ao apelo de uma franquia conhecida e ao forte interesse em terror moderno. Em vez de ser um blockbuster tradicional de ação e aventura, o filme se posiciona como uma obra de terror psicológico mais adulta, o que influencia diretamente tanto sua performance nos cinemas quanto sua trajetória posterior em plataformas digitais e físicas. No lançamento nos cinemas, o filme teve uma estreia considerada moderada para padrões de grandes produções de estúdio. Ele não foi tratado como um evento global no mesmo nível de franquias de ação ou super-heróis, mas ainda assim contou com uma campanha de marketing significativa, destacando o retorno da marca The Mummy sob uma nova abordagem de horror. O público inicial foi curioso, principalmente fãs de terror e espectadores interessados em ver como uma história clássica poderia ser reinventada em um tom mais sombrio. Nos primeiros dias de exhibição,
O filme apresentou uma abertura forte em mercados urbanos e em regiões onde o gênero de terror costuma performar melhor. Cinemas na América do Norte, partes da Europa e alguns mercados asiáticos mostraram boa ocupação nas sessões noturnas, especialmente entre o público jovem adulto. No entanto, o desempenho não foi uniforme em todos os mercados. Em regiões onde o público espera mais acao e menos terror psicológico, a recepção inicial foi mais fria, o que afetou o ritmo de crescimento da bilheteira nas semanas seguintes. A principal característica da bilheteira de The Mummy 2026 foi sua estabilidade moderada ao longo do tempo, em vez de um crescimento explosivo. O filme não teve um boom de bilheteira sustentado por repetidas recomendações em massa, mas também não caiu rapidamente após o fim de semana de estreia. Ele manteve um fluxo constante de espectadores interessados em experiências de terror mais atmosféricas, especialmente em sessões especiais e exhibições noturnas. Um fator importante que influenciou o desempenho foi o boca a boca. O filme gerou discussões intensas nas redes sociais e entre críticos de cinema, principalmente devido ao seu tom pesado e à forma como reinterpreta a franquia. Parte do público elogiou a coragem da produção em abandonar o estilo de aventura tradicional, enquanto outra parte criticou o ritmo lento e o excesso de foco em drama psicológico. Essa divisão impactou diretamente o crescimento da bilheteira, já que o filme não teve uma recomendação universal. Outro elemento relevante foi a concorrência com outros lançamentos do período. O filme foi lançado em uma janela onde outros grandes títulos estavam em cartaz, o que naturalmente reduziu seu espaço em salas premium e limitou sua expansão em algumas redes de cinema. Ainda assim, ele conseguiu manter presença consistente em salas dedicadas ao gênero de terror e em sessões especiais IMAX e Dolby, onde a experiência sonora e visual foi um grande atrativo. No mercado internacional, o desempenho também foi misto. Em países com forte tradição em cinema de terror, o filme teve uma recepção melhor, especialmente por causa do interesse em narrativas mais sombrias e simbólicas. Já em mercados mais orientados para a caos e fantasia leve, a bilheteira foi mais contida. Essa diferença mostra claramente como o posicionamento do filme como terror psicológico influenciou seu alcance global. Com o passar das semanas, o filme entrou em uma fase de declínio natural de bilheteira, mas de forma controlada. Ele não sofreu uma queda abrupta, o que indica que o público que gostou da proposta continuou recomendando a experiência. No entanto, como não é um filme de grande repetição de público, ele não manteve longas filas de novos espectadores após o pico inicial. Um ponto importante do desempenho geral é que o filme não dependeu exclusivamente da bilheteira para ser considerado bem-sucedido. Desde o início, o estúdio já tinha uma estratégia clara de longo prazo envolvendo mídia doméstica e streaming. Isso significa que o desempenho nos cinemas foi apenas a primeira etapa de um ciclo maior de distribuição. Após o fim da exibição principal nas salas de cinema, The Mummy 2026 passou para a fase de mídia doméstica, que inclui lançamento digital para compra e aluguel, além das versões físicas em Blu-ray e 4K Ultra HD. Essa etapa foi especialmente importante para o filme, já que ele possui um público-alvo mais segmentado e fiel ao gênero de terror. No lançamento digital, o filme teve uma boa performance inicial em plataformas de aluguel e compra sob demanda. O interesse foi impulsionado por espectadores que ouviram falar da atmosfera intensa do filme, mas não quiseram ou não conseguiram assisti-lo nos cinemas. Esse tipo de público é muito comum em filmes de terror psicológico, que frequentemente ganham nova vida fora das salas de cinema. A estratégia de marketing digital também focou em destacar cenas mais impactantes e elementos visuais do filme, especialmente o design da criatura e os momentos de horror corporal. Isso ajudou a atrair espectadores curiosos que buscam experiências mais extremas dentro do gênero. O desempenho em plataformas digitais acabou sendo mais forte do que o esperado em comparação com sua bilheteira inicial. No lançamento em Blu-ray e 4K, o filme recebeu atenção especial da comunidade de colecionadores e fãs de terror. Essas edições geralmente incluem material adicional como bastidores,
entrevistas como elenco e o diretor, além de comentários sobre o processo de criação dos efeitos visuais que do design da entidade. Esse tipo de conteúdo aumenta o valor do produto físico, tornando-o atraente para o público mais dedicado. A qualidade técnica do filme também contribuiu para o bom desempenho em mídia doméstica. A cinematografia escura e detalhada, combinada com o uso intensivo de efeitos visuais e iluminação atmosférica, faz com que o filme seja uma experiência mais imersiva em telas de alta definição. Isso incentivou muitos espectadores a revisitar o filme em casa para observar melhor os detalhes visuais e simbólicos. Outro fator importante foi o boca a boca pós-lançamento. Muitas pessoas que inicialmente não assistiram ao filme nos cinemas decidiram vê-lo posteriormente por recomendação de amigos ou discussões online. Isso criou uma segunda onda de interesse, mais concentrada no ambiente digital e doméstico do que nas salas de cinema. Em termos de impacto geral, o filme pode ser considerado um desempenho equilibrado. Ele não atingiu números de bilheteira explosivos típicos de grandes franquias de ação, mas conseguiu se manter relevante e gerar receita consistente ao longo do tempo, especialmente fora dos cinemas. Esse tipo de desempenho é comum em filmes de terror psicológico, que frequentemente têm uma vida útil mais longa no mercado doméstico do que nas bilheteiras iniciais. Do ponto de vista do estúdio, o filme também cumpre uma função estratégica importante: revitalizar a marca de Mami em um novo estilo. Mesmo que a bilheteira não tenha sido recordista, o interesse contínuo em mídia doméstica e digital mostra que há espaço para futuras produções dentro dessa abordagem mais sombria. Em comparação com expectativas iniciais, o filme pode ser visto como um resultado levemente abaixo do potencial comercial máximo, mas acima da média em termos de impacto cultural dentro do gênero de terror. Ele não se tornou um fenômeno global, mas também não foi um fracasso. Em vez disso, encontrou seu público específico e manteve estabilidade ao longo do ciclo de lançamento. No final, o desempenho de The Mummy 2026 mostra como filmes de terror moderno funcionam de forma diferente dos blockbusters tradicionais. The Mummy 2026 é um filme que gera opiniões bastante divididas, justamente porque não segue o caminho esperado de uma franquia clássica de aventura. Em vez disso, ele aposta em terror psicológico, horror corporal e drama familiar, criando uma experiência que pode ser vista como inovadora para alguns e frustrante para outros. Por isso, analisar os pontos positivos e negativos dele exige olhar com atenção para o que o filme tenta fazer, e não apenas para o que o público tradicional da franquia esperava. Um dos principais pontos positivos do filme é a sua proposta ousada de reinvenção. Ele não tenta repetir fórmulas antigas nem depende de nostalgia para funcionar. Em vez disso, constrói uma nova identidade para a múmia, transformando a criatura em uma presença simbólica ligada ao trauma, à perda e ao luto. Essa abordagem mais psicológica dá ao filme uma profundidade diferente, fazendo com que ele se destaque dentro de um gênero que muitas vezes depende de sustos fáceis e histórias previsíveis. Outro aspecto muito forte é a atmosfera. O filme cria um clima constante de desconforto e tensão, mesmo em cenas aparentemente calmas. A direção de arte, a fotografia escura e o uso inteligente de silêncio contribuem para uma sensação permanente de que algo está errado. Essa construção de ambiente é um dos maiores acertos do filme, porque mantém o espectador preso não pelo que está acontecendo, mas pelo que pode acontecer a qualquer momento. As atuações também são um ponto positivo importante. O elenco principal entrega performances consistentes e emocionalmente intensas. O pai, Charlie, é interpretado como uma mistura convincente de desespero e obsessão, enquanto a mãe, Larissa, transmite dor e instabilidade emocional de forma muito humana. A personagem Katie, que é o centro do horror do filme, também se destaca pela forma como alterna entre inocência e algo completamente estranho, criando uma presença perturbadora e imprevisível. O uso do horror corporal é outro destaque. O filme não edita imagens desconfortáveis e explora a degradação física da personagem de forma intensa e simbólica. Esse tipo de abordagem pode ser difícil para alguns espectadores, mas dentro do contexto do filme,
Ele funciona bem como representação visual da corrupção do corpo e da identidade. O horror não é apenas estético, mas também emocional e psicológico. Além disso, o filme tem uma identidade visual muito forte. O design das cenas no deserto, o templo subterrâneo e os ambientes corrompidos pela entidade são visualmente marcantes. Existe uma sensação constante de decadência e instabilidade visual que reforça o tema central do filme. A fotografia e a direção de arte trabalham juntas para criar um mundo que parece sempre à beira do colapso. Outro ponto positivo importante é a coragem narrativa. O filme não tem medo de ser lento, desconfortável e até difícil em alguns momentos. Ele não tenta agradar todos os públicos ao mesmo tempo, o que é raro em produções ligadas a grandes franquias. Essa liberdade criativa permite que o filme explore temas mais profundos, como luto, culpa e negação da realidade. No entanto, a pesar desses pontos fortes, o filme também apresenta vários aspectos negativos que podem afetar bastante a experiência de parte do público. Dos principais problemas é o ritmo. A narrativa é bastante lenta em grande parte do filme, especialmente no segundo ato, onde o desenvolvimento psicológico dos personagens ocupa muito espaço. Para alguns espectadores, isso pode fazer com que o filme pareça arrastado e até cansativo. Outro ponto negativo é a falta de equilíbrio entre drama e terror em certos momentos. Em algumas cenas, o foco emocional é tão forte que o horror fica em segundo plano, enquanto em outras o horror domina completamente sem muito desenvolvimento emocional. Essa oscilação de tom pode causar uma sensação de inconsistência narrativa, dificultando o envolvimento total do público. A complexidade simbólica do filme também pode ser vista como ponto fraco. Embora a abordagem mais psicológica seja dos seus diferenciais, ela também deixa muitas coisas abertas ou pouco explicadas. Alguns elementos da mitologia da entidade, por exemplo, não são totalmente esclarecidos, o que pode gerar frustração em espectadores que preferem narrativas mais diretas e fechadas. Outro problema é que o filme se afasta completamente do estilo tradicional da franquia da Mummy. Isso pode ser considerado positivo em termos criativos, mas negativo para o público que esperava aventura, ação e exploração arqueológica no estilo clássico. Essa desconexão com as expectativas pode gerar rejeição automática de parte dos fãs antigos. O horror corporal, embora bem executado, também pode ser ponto negativo para muitos espectadores. Algumas cenas são extremamente desconfortáveis e gráficas, o que limita bastante o público que consegue assistir ao filme semi-incômodo. Esse tipo de abordagem não é acessível para todos e pode afastar espectadores mais sensíveis. Outro ponto que pode ser criticado é a construção de alguns personagens secundários, que não recebem o mesmo desenvolvimento emocional que a família principal. Isso faz com que algumas figuras importantes na trama pareçam mais funcionais do que realmente profundas, servindo apenas para avançar a história ou explicar elementos da mitologia. Em termos de narrativa, também há momentos em que o filme parece priorizar a atmosfera em vez de progressão clara da história. Embora isso contribua para o clima, pode deixar a sensação de que certos acontecimentos demoram demais para evoluir ou não têm impacto narrativo imediato. A resolução do filme também pode ser considerada ambígua demais para alguns gostos. O final não oferece respostas totalmente claras e deixa espaço para interpretar coisas, o que é interessante do ponto de vista artístico, mas pode frustrar que me espera encerramento mais definitivo. Essa escola reforça o tom psicológico, mas também reduz a sensação de conclusão tradicional. Outro ponto negativo é que o filme exige bastante atenção do espectador. Não é uma experiência passiva. Muitos detalhes importantes aos sutis se podem passar despercebidos, o que faz com que algumas pessoas sintam que perderão partes importantes da história. Isso pode reduzir a acessibilidade do filme para o público mais amplo. Apesar disso, é importante notar que muitos desses pontos negativos também estão diretamente ligados às escolas criativas do filme. Ou seja, o que pode ser visto como defeito por alguns também pode ser interpretado como estilo ou intenção artística por outros. O ritmo lento,
por exemplo, é essencial para a construção da atmosfera, assim como a ambiguidade faz parte do tema central da história. Quando se observa o filme como todo, ele funciona melhor para público específico. Pessoas que gostam de terror psicológico, narrativas simbólicas e experiências mais atmosféricas. Para esse público, os pontos positivos tendem a superar os negativos, porque o filme entrega exatamente esse tipo de experiência. Por outro lado, para espectadores que procuram entretenimento leve, acao constante ou uma narrativa mais direta, os pontos negativos se tornam mais evidentes e podem prejudicar bastante a experiência. Isso faz com que o filme tenha uma recepção naturalmente dividida. Em resumo, The Mummy 2026 é filme forte em atmosfera, atuação e proposta criativa, mais fraco em ritmo, acessibilidade e clareza narrativa para alguns públicos. Ele é mais uma experiência sensorial e emocional do que uma história tradicional de aventura. Seus pontos positivos estão ligados à ousadia e à construção de clima, enquanto seus pontos negativos estão ligados à lentidão, complexidade e afastamento do estilo clássico da franquia. O diretor de The Mummy 2026, Rick Honen, é o principal responsável por redefinir completamente o tom e a identidade deste reboot da franquia. Conhecido por seu trabalho em filmes de terror psicológico e horror atmosférico, Cronin já tinha demonstrado anteriormente uma forte capacidade de transformar histórias clássicas em experiências mais sombrias e intensas. Em The Mummy 2026, ele leva essa abordagem ainda mais longe, abandonando qualquer traço de aventura leve ou humor para construir um filme centrado em trauma, perda e horror corporal. Sua direção é marcada por controle de ritmo, construção de atmosfera e uso cuidadoso do silêncio como ferramenta narrativa. Rick Honen trabalha neste filme como uma filosofia clara. O terror não deve depender apenas do que é mostrado, mas do que é sugerido. Isso significa que grande parte da direção se concentra em criar tensão antes de qualquer manifestação explícita do sobrenatural. Ele utiliza enquadramentos fechados dentro de ambientes amplos, movimentos de câmera lentos e uma paleta de cores fria e desaturada para reforçar a sensação de desconforto constante. Em vez de cenas aceleradas, ele prefere longos momentos de silêncio interrompidos por eventos pequenos e perturbadores, que vão acumulando tensão ao longo do tempo. Outro aspecto importante da direção de Cronin é a forma como ele trabalha a relação entre o ambiente e os personagens. Em The Mummy 2026, o espaço físico não é apenas cenário, mas uma extensão do estado emocional da família Cannon. A casa, o deserto e o templo subterrâneo parecem reagir ao trauma dos personagens, criando uma sensação de que o mundo ao redor está contaminado pelo horror. Essa abordagem transforma o filme em algo mais psicológico do que puramente sobrenatural, onde o ambiente reflete constantemente o colapso emocional dos protagonistas. Cronin também se destaca pelo uso do horror corporal como linguagem visual. Em vez de depender apenas de CGI exagerado, ele opta por uma combinação de efeitos práticos e digitais para criar transformações físicas mais realistas e desconfortáveis. Isso permite que o público sinta a materialidade do horror, tornando as cenas mais impactantes. A degradação do corpo de Katie, por exemplo, é tratada como um processo gradual e inevitável, filmado com atenção aos detalhes em pressa de mostrar tudo de uma vez. Além disso, o diretor utiliza muito bem o som como elemento de construção de tensão. O design sonoro do filme é repleto de ruídos sutis, como sussurros, vento distorcido e sons que parecem vir de dentro da própria estrutura das paredes. Cronin entende que o som pode ser tão assustador quanto a imagem, e muitas cenas são construídas com base nessa ideia, onde o espectador ouve algo antes mesmo de ver qualquer ameaça. Do ponto de vista narrativo, Rick Honen também assume um papel quase autoral na forma como organiza a história. Ele não segue uma estrutura linear tradicional de filmes de aventura, mas sim uma progressão emocional e psicológica. O foco não está em eventos isolados, mas na deterioração gradual dos personagens. Isso faz com que o filme tenha ritmo próprio, mais próximo de pesadelo em desenvolvimento do que de uma narrativa convencional.
A escola de Cronin como diretor também influencia diretamente o tom do filme. Em vez de uma aventura arqueológica, ele transforma The Mummy 2026 em uma história sobre luto e impossibilidade de aceitar o da morte. Essa decisão muda completamente a função da múmia dentro da narrativa, que deixa de ser apenas uma criatura e passa a representar o passado que retorna de forma violenta e inevitável. No que diz respeito ao roteiro, o filme foi escrito por uma equipe de roteiristas que trabalham dentro dessa mesma visão mais sombria e psicológica. O roteiro não se apoia em grandes reviravoltas ou explicações detalhadas da mitologia, mas sim em construção gradual de tensão e desenvolvimento emocional dos personagens. A escrita é mais focada em atmosfera e subtexto do que em exposição direta. Os roteiristas estruturam a história ao redor da família Cannon, utilizando o desaparecimento de Katie como ponto central emocional. Em vez de tratar a trama como uma investigação tradicional, o roteiro explora as consequências psicológicas desse evento ao longo do tempo. Isso permite que a narrativa se desenvolva de forma mais introspectiva, focando em como cada personagem lida com a perda e o retorno impossível da filha. Dos elementos mais importantes do roteiro é a forma como ele equilibra o horror sobrenatural com o drama familiar. Em muitos momentos, a história poderia facilmente se transformar em um filme puramente de terror, mas os roteiristas optam por manter o foco nas relações emocionais entre os personagens. Isso cria contraste constante entre o amor familiar e a presença destrutiva da entidade, tornando o conflito mais profundo. O roteiro também utiliza o personagem de Katie como eixo central da narrativa. Em vez de ser apenas uma vítima ou monstro, ela é escrita como uma figura ambígua, que oscila entre humanidade e possessão sobrenatural. Essa dualidade é dos pontos mais fortes da escrita, porque mantém o público em dúvida constante sobre o que realmente está acontecendo com ela. Essa incerteza é o elemento fundamental do horror psicológico do filme. Outro aspecto importante do roteiro é a forma como ele lida com a mitologia da múmia. Em vez de explicar tudo de forma direta, os roteiristas escolhem revelar informações aos poucos, através de descobertas dos personagens. Isso cria uma sensação de mistério constante, mas também exige mais atenção do público. A mitologia não é o foco principal, mas sim o pano de fundo que sustenta o horror emocional da história. Os diálogos também seguem uma abordagem mais contida. Em vez de explicações longas ou discursos expositivos, os personagens falam de forma mais natural e emocionalmente carregada. Muitas informações importantes são transmitidas a través de subtexto, expresso esse silêncio, o que reforça o tom mais realista e psicológico do filme. O roteiro também explora temas como culpa e negação de forma consistente ao longo da narrativa. Charlie, o pai, é escrito como alguém obcecado em encontrar respostas, mesmo que isso o leve a ignorar sinais óbvios de perigo. Larissa representa o lado emocional e instintivo, lutando entre aceitar a realidade e proteger sua filha. Essa dinâmica familiar é cuidadosamente construída ao longo do filme, dando profundidade ao conflito central. Outro ponto interessante da escrita é a forma como o horror é escalado gradualmente. O roteiro não introduz todos os elementos sobrenaturais de uma vez, mas os insere aos poucos, começando com pequenos eventos estranhos e evoluindo para manifestações mais extremas. Isso cria uma sensação de progressão natural do medo, em vez de choques repentinos constantes. Os roteiristas também utilizam bem o conceito de ambiguidade. Muitas situações não têm respostas claras, e o público é deixado para interpretar o que realmente está acontecendo em certos momentos. Isso pode ser visto como uma escola artística que reforça o tema central do filme, a impossibilidade de compreender totalmente o que já ultrapassou os limites da realidade. No entanto, essa abordagem também pode ser vista como desafio para alguns espectadores, já que o roteiro não oferece explicações completas sobre todos os elementos sobrenaturais. Em vez disso, ele prioriza a experiência emocional e sensorial, deixando lacunas intencionais na narrativa. Outro ponto forte do roteiro é a forma como ele constrói o clímax. Em vez de uma batalha tradicional entre heróis e vilão,
O final e maíz uma decisão emocional extrema dentro de contexto de destruir o inevitável. Isso reforça a ideia de que o verdadeiro conflito do filme não é físico, mas psicológico e moral. A colaboração entre Virecao e roteiro é dos pontos mais importantes de The Mummy 2026. Lee Cronin consegue traduzir visualmente as intenções do roteiro de forma consistente, mantendo o tom sombrio e introspectivo em todas as partes do filme. Essa harmonia entre escrita e direção é o que dá ao filme sua identidade única dentro da franquia. No fim, tanto o diretor quanto os roteiristas contribuem para transformar The Mummy 2026 em uma obra muito diferente das versões anteriores da história. Em vez de aventura e ação, eles entregam uma experiência focada em medo psicológico, sofrimento emocional e simbolismo. A direção de Lee Cronin traz intensidade visual e atmosférica, enquanto o roteiro constrói uma narrativa mais íntima e ambígua, centrada nas emoções humanas diante do impossível. O resultado é filme que funciona mais como uma experiência sensorial e emocional do que como uma história tradicional de monstros. Ele não depende de explicações completas ou estrutura convencional, mas sim da combinação entre visão autoral do diretor e escrita simbólica dos roteiristas. A trilha sonora de The Mummy 2026 é dos elementos mais importantes para a construção da identidade do filme, porque ela não funciona apenas como acompanhamento musical, mas como uma extensão direta do terror psicológico e da atmosfera opressiva criada pelo diretor Lee Cronin. Em vez de seguir o padrão de aventuras épicas com músicas grandiosas e heroicas, a trilha aposta em sons mais experimentais, dissonantes e frequentemente desconfortáveis, reforçando a ideia de que o filme é mais pesadelo emocional do que uma aventura tradicional. O compositor responsável pela música do filme desenvolve trabalho baseado em contrastes extremos entre silêncio absoluto e explosões sonoras intensas. Essa escola é fundamental para o impacto do filme, já que muitas cenas são construídas em música albuma, deixando apenas o sam ambiente e o design sonoro dominar a experiência. Quando a trilha finalmente entra, ela não aparece de forma suave ou progressiva, mas sim como uma invasão súbita de sons graves, metálicos e distorcidos, criando efeito de choque emocional. Dos elementos mais marcantes da trilha é o uso de instrumentos tradicionais do Oriente Médio combinados com processamento eletrônico moderno. Em vez de utilizar esses instrumentos de forma melódica ou culturalmente representativa, o compositor os distorce digitalmente, criando uma sensação de familiaridade quebrada. Essa abordagem sonora reforça o tema central do filme, que é a corrupção do passado e a transformação do que era humano e histórico em algo monstruoso e instável. O tema principal do filme não é uma melodia tradicional, mas sim uma sequência de notas fragmentadas que se repetem em diferentes variácoes ao longo da narrativa. Esse tema aparece sempre em momentos ligados à presença da entidade ou às memórias de Katie, mas nunca de forma completa ou resolvida. Isso cria uma sensação de ciclo incompleto, como se a música também estivesse presa em estado de maldicao, assim como os personagens. Durante as cenas no deserto, a trilha sonora assume uma abordagem mais atmosférica do que musical. Em vez de melodias, o compositor utiliza drones sonoros profundos, sons de vento sintetizado e texturas ambientais que se misturam com o som da área. Esses elementos criam uma sensação de vastidão opressiva, onde o deserto não é apenas um cenário, mas uma presença viva e ameaçadora. Em alguns momentos, a música parece desaparecer completamente, deixando apenas vibracoes graves quase imperceptíveis, que aumentam a tensão sem que o espectador perceba conscientemente. Nas sequências de horror corporal envolvendo a personagem Katie, a trilha se torna mais agressiva e fragmentada. Aqui, o compositor utiliza ruídos metálicos, batidas irregulares e sons que lembram respiração distorcida. Esses elementos são sincronizados com as transformações físicas da personagem, criando uma ligação direta entre imagem e som. Em vez de música tradicional, o espectador ouve uma espécie de colapso sonoro, como se o próprio corpo da personagem estivesse produzindo a trilha. Um aspecto interessante do trabalho musical é o uso de silêncio estratégico. Em vários momentos importantes do filme,
especialmente nas cenas mais emocionais entre os membros da família Cannon, a trilha simplesmente desaparece. Esse silêncio não é baixo, mas carregado de tensão, porque o público já foi condicionado a esperar sons estranhos. Quando a música retorna, ela geralmente o faz de maneira abrupta, quebrando o conforto do espectador. O compositor também utiliza o conceito de repetir caos sonora como ferramenta psicológica. Certos motivos musicais aparecem repetidamente em contextos diferentes, mas sempre levemente alterados. Isso cria uma sensação de déjà vu constante, como se o próprio filme estivesse preso em um hemiciclo temporal ou emocional. Essa repetição reforça o tema do retorno do passado, que é central na narrativa. Durante as cenas dentro do templo subterrâneo, a trilha sonora atinge-se um nível mais intenso e caótico. Aqui, o compositor mistura corais distorcidos com sons eletrônicos graves e percussões irregulares. O resultado é uma música que parece ritualística, mas ao mesmo tempo desestruturada. Em vez de transmitir uma sensação de grandiosidade, ela transmite desconforto e desorientação. O templo não é retratado como um lugar sagrado, mas como um espaço corrompido, e a música reflete exatamente isso. O uso de vozes humanas na trilha também é extremamente importante. Em vez de corais tradicionais harmoniosos, o filme utiliza vozes sussurradas, fragmentadas e às vezes invertidas digitalmente. Essas vozes aparecem principalmente quando a entidade está presente ou quando Katie está sob influência sobrenatural. Em muitos casos, é difícil distinguir se são palavras reais ou apenas sons manipulados, o que aumenta a sensação de mistério e ameaça invisível. Outro ponto forte da trilha é a forma como ela interage com o design sonoro do filme. Em vez de serem elementos separados, música e som ambiente se misturam constantemente. O som da área, do vento, de estruturas antigas e até da respiração dos personagens se incorporado à trilha musical. Isso cria uma experiência sonora contínua, onde o limite entre música e realidade desaparece. O compositor também utiliza subgraves muito intensos para gerar desconforto físico no espectador. Em várias cenas, especialmente nas de tensão crescente, sons extremamente graves são usados quase de forma subliminar. Esses sons não são percebidos conscientemente como música, mas são sentidos fisicamente, aumentando a ansiedade e o desconforto sem que o público perceba exatamente por quê. Em momentos mais emocionais do filme, como nas interações entre os membros da família, a trilha assume uma forma mais minimalista. Em vez de grandes composições, são usados apenas piano distorcido, cordas suaves e notas isoladas que aparecem e desaparecem lentamente. Essas escolas reforçam o tom trágico da história, evitando qualquer sensação de heroísmo ou esperança excessiva. O tema da personagem Katie também recebe um tratamento musical específico. Sempre que sua humanidade aparece de forma mais clara, a trilha introduz fragmentos de uma melodia quase infantil, simples e frágil. No entanto, essa melodia nunca é apresentada de forma completa e sempre é interrompida por sons mais sombrios. Isso reflete diretamente o conflito interno da personagem entre inocência e possessão. Durante o clímax do filme, a trilha sonora atinge um estado de colapso completo. Em vez de uma música tradicional de acau ou resolucao, o que se vê é uma mistura caótica de todos os elementos anteriores: coros distorcidos, batidas irregulares, drones graves e fragmentos melódicos quebrados. Esse momento sonoro representa a destruição total da ordem dentro da narrativa, onde música e caos se tornam a mesma coisa. Após o clímax, o filme não retorna a uma trilha tradicional de encerramento. Em vez disso, a música final é extremamente minimalista, quase inexistente, deixando apenas um som ambiente distante e incompleto. Isso reforça a sensação de que o conflito não foi totalmente resolvido, mantendo o espectador em um estado de inquietação mesmo após o fim da história. O trabalho do compositor em The Mummy 2026 pode ser entendido como uma extensão direta da proposta do filme. Em vez de criar uma trilha memorável no sentido tradicional, ele cria uma experiência sonora que provoca desconforto, tensão e instabilidade emocional.
A música não serve apenas para acompañar a historia, mas para fazer o público sentir o mesmo tipo de colapso psicológico vivido pelos personagens. No fim, a trilha sonora do filme se destaca justamente por sua recusa em seguir padrões convencionais de Hollywood. Ela não busca ser bonita, épica ou facilmente reconhecível. Em vez disso, ela é fragmentada, experimental e profundamente atmosférica. Isso faz com que o Sam se torne uma parte essencial da identidade do filme, contribuindo diretamente para sua sensação de horror psicológico contínuo e reforçando a ideia de que, em The Mummy 2026, até a música parece estar amaldiçoada. O final de The Mummy 2026 é construído para ser mais emocional e perturbador do que tradicionalmente conclusivo, seguindo a proposta do filme de priorizar horror psicológico e tragédia familiar em vez de uma resolução clara e heroica. Em vez de entregar um encerramento simples onde o mal é totalmente derrotado, o desfecho trabalha com ambiguidade, sacrifício é a ideia de que certas forcas ligadas ao passado não podem ser completamente apagadas. O resultado é um final pesado, simbólico e aberto a interpretar coisas, que reforça os temas centrais da narrativa desde o início. Tudo começa quando a entidade ligada a Kate atinge seu ponto máximo de poder. Ao longo do filme, a influência sobrenatural vai se espalhando lentamente, afetando não apenas a família Cannon, mas também o ambiente ao redor e as pessoas conectadas ao mistério arqueológico. No momento final, essa presença já não está mais limitada ao corpo de Kate. Ela começa a se manifestar como uma forca mais ampla, ligada ao templo subterrâneo e ao ritual antigo que está prestes a ser concluído. O deserto ao redor parece respirar, e o espaço físico começa a se deformar, sugerindo que a realidade está sendo corrompida. A família Cannon chega ao templo subterrâneo após seguir pistas deixadas por Dahlia e pelos próprios eventos sobrenaturais. Esse local é o coração do ritual e representa o ponto onde o passado antigo e o presente se encontram de forma violenta. O templo não é apenas uma construção arqueológica, mas uma estrutura viva em termos narrativos, cheia de corredores instáveis, símbolos antigos e corpos preservados que parecem observar os personagens. Esse ambiente já prepara o espectador para o tom do final, não assegurança nem saída fácil. Quando chegam ao centro do templo, Charlie, Larissa e Sebastian encontram Kate no meio da conclusão do ritual. Ela já não está completamente humana. Seu corpo está parcialmente coberto por elementos que lembram bandagens vivas e matéria orgânica antiga, como se a múmia e a pessoa tivessem se fundido. A entidade não aparece como uma forma única e definida, mas como uma presença que se manifesta através do ambiente, das sombras e da própria voz da personagem. Essa escola reforça a ideia de que o vilão não é um monstro físico, mas algo muito mais abstrato e impossível de controlar. O ritual final é explicado de forma fragmentada ao longo do filme, mas no clímax fica claro que ele depende de uma conexão emocional intensa com a família hospedeira. A entidade precisa da quebra total dos laços humanos para completar sua manifestação no mundo físico. Isso significa que o sofrimento da família Cannon não é apenas consequência, mas parte essencial do processo sobrenatural. O amor, o medo e a culpa são usados como combustível para a conclusão do ritual, o que torna o conflito ainda mais pessoal. Charlie tenta interromper o ritual usando conhecimento arqueológico e elementos rituais que descobriu ao longo da investigação. No entanto, ele percebe que não se trata apenas de uma questão física ou científica, mas emocional e espiritual. A entidade não pode ser derrotada apenas com destruição material, porque ela está diretamente ligada à conexão entre Kate e sua família. Essa revelação muda completamente o foco da cena final, que deixa de ser uma luta tradicional e passa a ser uma decisão moral extremamente difícil. Larissa, por outro lado, entra em colapso emocional ao ver a filha completamente transformada. Ela ainda enxerga fragmentos da Kate original dentro daquela forma corrompida, o que a impide aceitar a ideia de destruição imediata. Esse citacao cria um conflito interno importante, porque qualquer tentativa de salvar a filha pode permitir a conclusão do ritual, enquanto qualquer tentativa de destruí-la pode significar perder a última chance de recuperar sua humanidade. Sebastián desempenha um papel fundamental no final.
Mesmo sendo o mais jovem, ele é o único personaje capaz de alcançar emocionalmente Katie em um nível mais puro, sem o peso total da culpa e da obsessão adulta. Em um momento chave do clímax, ele se aproxima da Irma e consegue provocar uma resposta emocional genuína nela. Por um breve instante, a entidade perde o controle total e Katie recupera consciência parcial de si mesma. Ese momento é extremamente importante porque confirma que ainda existe humanidade dentro dela, mesmo que profundamente enterrada. A partir desse instante, o filme entra em sua fase mais trágica. Katie, consciente de sua condição, implora para que a família interrompa o ritual de forma definitiva. Ela entende que está servindo como porta de entrada para algo muito maior e que sua existência está causando sofrimento contínuo. Essa cena é construída com forte carga emocional, mostrando o conflito entre amor familiar e necessidade de sacrifício. A personagem não pede para ser salva, mas para ser libertada. Charlie é então colocado diante da decisão final. Ele precisa escolher entre tentar salvar a filha, arriscando liberar completamente a entidade, ou destruí-la para impedir a conclusão do ritual. Essa escolha não é tratada como uma decisão heroica simples, mas como um colapso emocional total. Ele não está lutando contra um inimigo externo, mas contra a própria incapacidade de aceitar a perda. O filme enfatiza que essa é uma decisão irreversível, sem possibilidade de solução perfeita. No momento decisivo, a estrutura do templo começa a desmoronar, indicando que o ritual está chegando ao fim. As paredes se quebram, a área invade os corredores e as manifestações sobrenaturais se intensificam. A entidade tenta acelerar sua manifestação completa, usando o medo e a dor dos personagens como combustível final. O ambiente se torna caótico, quase impossível de distinguir entre realidade física e distorção sobrenatural. Charlie então inicia um processo de destruição do núcleo ritual usando fogo e elementos antigos encontrados no templo. O fogo não é apenas um instrumento físico, mas também simbólico, representando purificação e fim definitivo do ciclo. Enquanto isso acontece, Katie permanece no centro da destruição, alternando entre estados de consciência humana e possessão total. Essa oscilação reforça a ideia de que ela está lutando internamente até o último momento. Larissa tenta impedir a destruição em alguns momentos, mas acaba sendo forçada a aceitar a realidade quando percebe que qualquer atraso pode resultar na liberação completa da entidade. Sua decisão final não é de violência, mas de aceitação trágica. Ela escolhe ficar ao lado da filha até o fim, mesmo sabendo que isso pode significar perdê-la para sempre. Essa escolha reforça o aspecto emocional do filme, onde o amor não elimina o horror, mas convive com ele. Sebastián também participa simbolicamente do desfecho ao permanecer próximo de Katie, ajudando a estabilizar sua consciência por alguns segundos finais. Essa conexão emocional é o que permite que Katie tenha um último momento de clareza antes do fim. Nesse instante, ela agradece à família por não ter desistido dela, mesmo diante do impossível. Essa fala funciona como o núcleo emocional do final, encerrando a trajetória da personagem como uma mistura de dor e aceitação. Quando o ritual finalmente é interrompido pelo fogo e pelo colapso do templo, ocorre uma grande destruição estrutural. O local desaba, a área engole os corredores e a entidade perde sua forma de manifestação visível. No entanto, o filme não mostra de forma clara se ela foi realmente destruída ou apenas temporariamente contida. Essa ambiguidade é essencial para o tom da obra. Charlie, Larissa e Sebastián conseguem escapar do templo pouco antes do colapso completo. A fuga é caótica e marcada por perdas emocionais, especialmente porque Katie não o salva fisicamente. O filme não apresenta o fechamento tradicional de vitória, mas sim sobrevivência com trauma profundo. Eles deixam o local vivos, mas completamente transformados pela experiência. Após o desfecho principal, o filme apresenta uma sequência final que mantém a dúvida sobre o que realmente aconteceu. A família tenta retomar uma vida normal, mas ainda os úteis indicam que a influência sobrenatural pode não ter desaparecido completamente. Pequenos detalhes, como sons estranhos,
área inexplicável sensacoes de presença invisível, sugerem que o ciclo pode não ter sido totalmente quebrado. O momento final, que mostra Sebastián percebendo uma presença familiar por um breve instante, reforça essa ambiguidade. Não fica claro se é apenas trauma psicológico ou se a entidade ainda existe de alguma forma residual. Essa escola de final aberto mantém o clima de inquietação mesmo após o término da narrativa. Em termos de significado, o final de The Mummy 2026 não é sobre vitória ou derrota clássica, mas sobre aceitação da perda e consequências de tentar desafiar o passado. A destruição do templo não representa necessariamente o fim do mal, mas sim o limite humano diante de forças que não podem ser completamente controladas. O sacrifício emocional da família é o verdadeiro centro do encerramento. No fim, o desfecho deixa claro que o horror do filme não está apenas na entidade sobrenatural, mas na impossibilidade de desfazer certas perdas. Katie pode ter sido libertada ou não, a entidade pode ter sido destruída ou não, mas o que permanece é a marca emocional deixada na família. O final funciona mais como uma reflexão sobre luto e culpa do que como uma resolução tradicional de história de terror, encerrando o filme como uma sensação de beijo, dúvida e permanência do trauma. Dos pontos mais importantes que ainda vale destacar é a forma como o filme trabalha o tema do tempo. Diferente de versões anteriores da Múmia, que tratavam o Egito Antigo como cenário de aventura e descoberta, aqui o tempo é apresentado como algo quebrado e instável. O passado não está realmente morto, ele continua avançando para o presente de forma traumática. A volta de Katie não é apenas evento sobrenatural, mas uma ruptura temporal emocional, como se o passado tivesse decidido invadir o presente de maneira violenta. Isso transforma toda a narrativa em uma reflexão sobre memória, perda e a impossibilidade de deixar certas coisas para trás. Outro aspecto interessante é como o filme trata a arqueologia e a exploração do Egito Antigo. Em vez de glorificar descobertas ou tesouros, o filme apresenta a arqueologia quase como uma atividade perigosa, que desperta forcas que deveriam permanecer enterradas. O personagem Charlie, ao longo da história, representa essa obsessão pelo conhecimento, mas o roteiro o coloca em uma posição moral ambígua. Quanto mais ele busca respostas, mais ele contribui para o despertar da entidade. Isso cria uma crítica indireta à curiosidade humana sem limites, mostrando que nem toda a verdade é segura para ser descoberta. O filme também explora bastante o conceito de culpa coletiva dentro da família. Cada personagem carrega uma forma diferente de culpa relacionada ao desaparecimento e retorno de Katie. Charlie se culpa por não ter protegido a filha, Larissa se culpa por não conseguir aceitar a realidade de forma racional, e Sebastián carrega uma culpa indireta por não ter vivido plenamente a infância como a Irma. Essa carga emocional compartilhada transforma a família em um núcleo psicológico instável, onde o horror sobrenatural apenas amplifica problemas já existentes. Outro detalhe importante é a forma como o filme usa simbolismo visual repetitivo. Ao longo da narrativa, certos elementos aparecem várias vezes, como Arya entrando dentro da casa, símbolos antigos desenhados em superfícies modernas e sombras que não correspondem ao ambiente. Esses elementos não são apenas decoração, mas representam a ideia de contaminação do passado sobre o presente. A Arya, em particular, funciona como símbolo central do filme. Ela representa o tempo, o esquecimento e também a invasão do antigo no mundo moderno. A estrutura do filme também merece atenção. Em vez de seguir uma divisão clássica de 3 atos com ritmo previsível, o filme funciona quase como uma espiral descendente. A narrativa começa relativamente estável, como a rotina da família, e aos poucos vai se tornando mais caótica e fragmentada. Essa estrutura ajuda a criar a sensação de que o espectador está sendo puxado para dentro do mesmo colapso emocional dos personagens. Não existe uma progressão linear de problema e solução, mas sim uma degradação contínua da realidade. Outro ponto relevante é a forma como o filme trabalha a ideia de identidade. Katie não é apenas uma vítima ou um monstro, mas uma personagem cuja identidade está constantemente sendo disputada entre duas forças, sua humanidade e a entidade que a possui.
Isso levanta uma questão importante dentro do filme, o que define uma pessoa quando sua consciência está dividida. Essa ambiguidade é mantida até o final, reforçando o tom psicológico da obra. O filme também se destaca por sua abordagem minimalista em certos momentos de terror. Em vez de mostrar constantemente a criatura ou exagerar em sustos, ele prefere trabalhar com sugestão e ausência. Muitas das cenas mais assustadoras acontecem fora de quadro ou através de sons e sombras. Essa escolha aumenta a tensão, porque o espectador nunca tem certeza total do que está acontecendo. O medo vem da incerteza, não da exposição ou direta. Outro elemento interessante é o contraste entre modernidade e antiguidade. O filme frecuentemente coloca tecnologias modernas, como luz elétrica, comunicação e ciência, em confronto com forcas extremamente antigas e incompreensíveis. Esse contraste reforça a ideia de que o conhecimento moderno não é suficiente para lidar com certas ameaças. A entidade da múmia não pertence ao mundo atual, e isso cria uma sensação constante de impotência diante do desconhecido.